Tá carregando aqui. Acho que agora deu, agora apareceu para vocês aí, e a gente consegue, então, acompanhar uma sequência, tá? Então, aqui a gente tem os eventos da contração e relaxamento de uma fibra muscular, tá? Então, o que a gente acompanhou até agora, foi até aqui, ó, tá? Até a chegada, né, de um impulso nervoso, tá? Lá na nossa junção neuromuscular, tá? Então, aqui a gente observa, só para a gente explorar melhor aqui o nosso recurso, tá? Eu vou fazendo assim, então, dando os meus zoomzinhos aqui. Pena que não dá para botar uma mão, pegar com uma mãozinha aqui, mas tudo bem. Ó, de novo. Então, a gente tem aqui a junção neuromuscular, que é um esquema didático, né? Mas ele é muito bom, né? Ó, o impulso nervoso chega ao terminal axônico do neurônio motor e desencadeia a liberação da acetilcolina, tá? Como vamos começar a resgatar o que a gente viu até agora e jogar aqui nessa informação, tá? Ó, o impulso nervoso chega, tá? Ó, o cálcio, nesse caso aqui, ele é importante para a liberação das vesículas, tá? Ó, as vesículas sinápticas preenchidas com acetilcolina, tá? Observem que a acetilcolina aqui, ela é liberada, né? E se difunde pela fenda sináptica. Isso aqui é uma fenda sináptica, ó. Uma fenda sináptica, esse espaço entre o neurônio e a fibra muscular, tá? E se fixa os seus receptores. Quais são os seus receptores? A estrutura que a gente viu lá, acoplada no verde, né, da imagem anterior. O que seria aquilo, então? Um receptor de acetilcolina, acoplado, associado com um canal de sódio, que vai, então, responder abrindo, e a gente vai, então, ter uma geração de um potencial de ação muscular. Bora lá, então. É o que a gente vê, né? A acetilcolina se fixa nos seus receptores, presentes aqui, então, na nossa placa motora, tá? E que vai desencadear, então, a geração de um potencial PA, né? De potencial de ação muscular, tá? Aí tem uma peculiaridade aqui, tá? Que eu explicaria melhor no final, mas já que tá na sequência, vamos respeitar a numeração, tá? Então, ó... Essa sigla aqui é para a enzima que vai degradar a acetilcolina, tá? Que é a acetilcolinesterase, tá? Colinesterase, lembra a enzima, é ela que vai, então, quebrar a acetilcolina, ela vai ser destruída, né? Porque ela não vai poder ficar com a sua fração ativa por muito tempo na fenda, porque senão a ordem para contrair ela vai se estender ao máximo, né? Isso não acontece porque tem esse controle através, então, né, dessa enzima, tá? Acetilcolinesterase. Na fenda sináptica, ela destrói a acetilcolina, de modo que outro potencial de ação não surge, tá? A menos que mais seja liberado, né? Então, se a gente tiver mais impulsos nervosos aqui, fazendo com que as vesículas liberem mais acetilcolina, tudo bem, mas aí a gente vai ter a ação, então, da nossa enzima para degradar, para controlar a atividade, então, desse neurotransmissor. Muito bem, podia ter explicado, eles poderiam ter botado essa numeração aqui para o final. Mas tudo bem. Gente, esse potencial de ação muscular, tá? Ele está representado aqui pela seta vermelha, tá? Pela seta vermelha. Então, vamos de novo, ó, bem aqui no cantinho. A acetilcolina foi liberada para a fenda sináptica. Ela foi a responsável por gerar um potencial de ação muscular, aqui representado pela seta em vermelho. E a gente sabe que o potencial de ação, ele caminha, ele é conduzido, né, propagado ao longo das membranas. E o que a gente tem aqui marcado em azul, onde eu estou passando o cursor, é a membrana do músculo, né? Então, eu vou vindo aqui, ó, eu estou acompanhando, tá vindo aqui comigo o potencial de ação, né? Tanto que quando eu tenho essa entrada aqui, ó, que parece uma dobra, né? Parece que a membrana vem reta e, ó, ela faz essa invaginação, vamos dizer assim. A gente já conhece o nome dessa estrutura aqui, que a gente chamou de túbulo T, lá da aula passada e também aí do Carru, tá? Que é o túbulo transverso, que é a região de membrana que ela está mais próxima de estruturas da fibra muscular esquelética que vão desencadear
o encontro dos filamentos contráteis. A começar, então, né? Qual é a consequência, então, desse potencial de ação, ó, muscular ao entrar num túbulo transverso? É fazer com que esse retículo sarcoplasmático, tá? Que aqui é uma outra estrutura, deixa eu aproximar um pouquinho mais aqui, tá? Ó. Esse aqui é o retículo sarcoplasmático. Nele vai ter, então, né, uma abertura de alguns canais, tá? São canais de Raynaudina, mas não precisa, a gente não vai precisar decorar isso para uma prova, tá? Esses aqui são os canais de Raynaudina, e são eles que vão liberar o cálcio que está aqui armazenado no retículo sarcoplasmático para ir ao encontro dos filamentos contráteis. Então, vamos só dar uma retrocedida. De novo, ó. O potencial de ação muscular, ele viaja, né, através da membrana muscular, ele vai penetrar aqui no túbulo transverso, tá? O que vai resultar, tá? O que vai resultar na abertura desses canais de cálcio, que eu chamei de canal de Raynaudina, tá? E a consequência vai ser a liberação de cálcio. Cálcio para nós aqui, ó, bolotinhas roxas dentro do retículo sarcoplasmático, tá? Vamos lá. O potencial de ação muscular, seguindo ao longo do túbulo transverso, túbulo T, abre os canais de liberação de cálcio na membrana do retículo sarcoplasmático, aqui nós temos canais, tá? Permitindo que o cálcio inunde o sarcoplasma, o citoplasma da célula, tá? Então, se eu tenho armazenado aqui cálcio, ó, ele vai saindo e vai se difundir em direção ao que a gente, na aula passada, reconheceu como sarcômero, né? Olha lá, ó, as linhas Z, né, o disco Z também, os filamentos finos comparados com os grossos, a linha mediana, tá? Tudo de novo aqui aparece para nós. Só que com uma pegada mais de funcionalidade. Porque esse cálcio que está chegando aqui, uma vez liberado, ó, ele vai interagir com quem? Ó? Vamos dar um zoom aqui no filamento fino, amarelinho. Então, lá no filamento fino, ó, esse cálcio, ele vai chegar num desses componentes dos filamentos finos, que era a molécula de troponina, tá? Então, a troponina, na verdade, ela funciona como um receptor de cálcio. Então, se eu tenho aqui a minha mão representando a troponina, tá? E aqui a minha mão fechada é o cálcio, enquanto eu não tiver cálcio liberado, a troponina está aqui, ó, esperando o cálcio. Como não tem cálcio, o músculo não contrai, tá? Ou seja, não tem deslizamento dos filamentos contráteis. Mas como nesse caso a gente está vendo a liberação de cálcio, esse cálcio ele vai chegar aqui, ó, e vai ter um reconhecimento, ó, cálcio, troponina. Ou seja, é uma atração fatal, né? Ou seja, eles querem ficar juntos. Que é o que a gente está observando aqui, ó. A bolotinha roxa, que é o cálcio, e as bolotinhas roxas, que são cálcios, aqui associados com essa estrutura cinza, que é a troponina, tá? Qual vai ser a consequência? Qual vai ser a consequência, então, dessa associação? Cálcio, receptor, troponina. Vai ser uma mudança, tá? Vai ser uma mudança na conformação, tá? Vai ser uma mudança na conformação de uma outra proteína, tá? Que é a tropomiosina. Quem é a tropomiosina? Essa estrutura, ó, essa estrutura que a gente está vendo aqui, ó, em marrom, tá? Quando o cálcio se liga na troponina, a tropomiosina, o que ela faz? Ela gira. E quando ela gira, o que acontece? Ela expõe os sítios de ligação da actina para a miosina. Aonde estão os sítios de ligação da actina para a miosina? Nessas bolotinhas verdes aqui, tá? Então, uma vez elas expostas, tá? Vai ocorrer, então, a atração pela miosina. E a gente sabe que quando tem atração pela actina e a miosina, a gente vai ter, então, a contração muscular, né? Os filamentos os filamentos deslizam uns sobre os outros. Tá bom? Contração, vamos ver o que acontece aqui, ó.
os movimentos de tensão usam ATP, como a gente viu na aula passada também, né? Além da função de reconhecer a actina na miosina, as cabeças da miosina, elas têm uma função de quebrar o ATP, né? Porque a gente sabe que é necessário energia para a contração muscular, nesse nível molecular, né? As cabeças de miosina se ligam à actina, mudam sua conformação e se soltam. Os filamentos finos são puxados em direção ao centro do sarcômero, tá? Então, quando a gente tem os filamentos sendo puxados, tracionados para os discos Z e as linhas Z, como a gente falou na aula passada, tracionados para o centro do sarcômero, né? É porque o músculo está tensionado, tá? Ou seja, está em contração. Vamos ver a sequência disso. Eu tenho uma animação para a gente ver disso aí, que eu escolhi ainda agora. Bom, para finalizar, né, ou seja, para que a gente tenha, então, a actina desligada da miosina, é necessário tirar o cálcio da jogada, tá? Então, se tem muito cálcio liberado, os músculos estão contraídos, a actina e a miosina estão deslizadas, né? Então, se eu retiro o cálcio, o deslizamento, ele termina, ou seja, o músculo relaxa, tá? Quando é que isso acontece? Quando esse cálcio ele é transportado ativamente, de novo, para o interior de onde ele estava, tá? Que é o retículo sarcoplasmático. Lembrando que ele funciona como uma espécie de reservatório de cálcio. O cálcio fica lá dentro, tá? Armazenado, e nesse armazenamento, ou seja, né, a gente tem, então, a retirada do cálcio da estrutura aí, então. Bueno, vamos adiante. O complexo troponina-tropomiosina, né, desliza de volta à sua posição, né? Ou seja, se o giro da tropomiosina era o responsável por expor os sítios ativos da actina para a miosina, quando ela volta para sua posição inicial, né, eles ficam bloqueados e a miosina não consegue mais reconhecer a actina, tá? E o resultado disso é, fechando o ciclo aqui, o músculo relaxa, tá? Bueno, acho que vocês já devem estar vendo aí, do tipo... E eu já queria meio começar essa explicação aqui, gente, sendo um pouquinho provocativo, né? Perguntar para vocês aqui. Acho que eu nem vou expandir mais, vou deixar nesse... Dá certo. O que a gente está vendo aqui? Qual é o nome dessa estrutura, gente? Eu tenho uma junção aqui, né? Como é que é o nome dessa estrutura aqui? Vamos lá. Para começar, tem que lembrar disso. É uma junção entre quais sistemas que nós temos aí? Vale chutar. Eu admiro a coragem das pessoas. As pessoas crescem e ficam nobres quando elas são corajosas. Então vamos lá, quem tiver coragem, que faz. O que vocês acham que está aparecendo aí? Desculpa, não consegui ouvir, professor. Vamos ver o que nós temos projetado aí antes de começar a abordagem da animação. O que nós temos aí? É uma junção. Como é que é o nome dessa junção? Eu acho que é problema na minha internet, que o áudio tá cortando. Mais alguém, gente? Vamos ver se tem mais alguém que não está conseguindo ouvir além do Matheus. Qualquer coisa eu tiro a minha câmera aqui. Rayane, está conseguindo ouvir? Eu estou ouvindo bem. Tá. Vamos lá, então. Então, a gente tem uma junção neuromuscular, tá? É uma outro olhar, obviamente, que é uma animação, né? Ó, a junção neuromuscular. Então, aqui a gente tem um terminal axônico e aqui a placa motora de uma fibra muscular esquelética. Obviamente, nós temos uma fenda sináptica aqui, ou seja, né? Ilustrando aquilo que a gente já falou.
Deixa eu só aumentar aqui, que eu acho que agora eu posso abordar. Tá, o que está chegando aqui, ó, nessa extremidade, são potenciais de ação neuronais. E a consequência, tá, a consequência disso, a gente só está mostrando aí, no caso, a contração em nível de sarcômero, né, que seria o deslizamento dos miofilamentos. Aí, em caráter macroscópico, né, então a gente tem aí, então, a contração de um bíceps. Ó, a consequência disso, ó, da chegada de um potencial de ação neuronal, é a produção de um potencial de ação muscular, como a gente viu, né? Esse potencial de ação muscular, ó, da mesma forma como a gente viu lá, ó, é ele que vai ser o responsável por liberar o cálcio, né? Mas antes disso, ele precisa atingir, ó, o túbulo T, como a gente está vendo aqui, tá? Então, esse túbulo T, uma vez que é atingido aqui, ó, essa parte que está mais brilhosa aqui da animação, é o potencial de ação muscular, ó. É ele que vai ser o responsável por abrir, né, no caso aí, ó, por gerar, melhor dizendo, potenciais de ação, e que vão ser os responsáveis, ó, por liberarem o cálcio que estão armazenados aqui nessa cisterna, que a gente chamou, então, né, de retículo sarcoplasmático, aqui, ó, canais de cálcio.